Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos cantar um hino? Pega só. Aleluia. Feche seus olhos. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar, vamos cantar. Com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, meu Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar. Quero ser limpo como Naamã no teu poder. Venha nos purificar nessa noite, poder de Deus. Venha limpar a sujeira do nosso coração, da nossa mente. Venha posicionar o nosso espírito nessa noite, Pai, para o centro da tua vontade e do teu querer. Eu declaro nessa noite que nada é maior do que o Senhor, nada é maior do que o teu trono, Pai, e nada é maior do que a tua grandeza infinita. Nessa noite, Pai, que o teu poder esteja sobre nós, sobre este lugar, sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles ao qual nós estamos intercedendo, daqueles que o nosso coração está gemendo, está chorando. Nós entramos aqui nessa noite, Pai, com a nossa fé acesa, na certeza da nossa vitória, da nossa cura, da libertação. Oh Pai, em nome de Jesus, vai de encontro com essas pessoas que estão nos assistindo pela internet. Deus vai visitando com este mesmo poder, porque aonde há pureza, há a tua presença. E o que nós precisamos, Senhor, é da tua pureza em nós. Nós não somos maiores que ninguém. Nós nos posicionamos nessa noite dependentes do teu amor e da tua presença. Nos ajuda, Espírito Santo, me ajuda nessa noite a ministrar a tua palavra, Senhor. Arranca todo o meu eu, arranca todo o meu orgulho, purifica nessa hora, Pai. Usa os meus lábios, usa a minha vida, os dons que o Senhor me deu em prol do teu reino, da tua igreja, Pai. Eu peço em nome de Jesus, fala através da minha vida, fala através dos meus lábios neste lugar, Pai. Eu te peço, aqui há vidas nessa noite, há almas sedentas, pessoas chorando por dentro, pessoas precisando de respostas, pessoas precisando de renovo, pessoas precisando de libertação. Pai, me ajuda nessa noite em nome de Jesus, Pai. Eu entrego nessa noite, eu entrego, Senhor, por toda a minha vida, Senhor, os meus caminhos a Ti, Deus, em nome de Jesus, erga a Tua voz, Senhor, quebra o meu, diga para o Senhor, isso, diga para Deus, sim, tudo que precisamos, aleluia, eu quero, Senhor, na mão, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos, bem forte, aleluia, aleluia. Estou feliz por mais uma vez receber a oportunidade do anjo da igreja de ministrar a palavra de Deus. Eu acredito que é a última ministração minha nesta igreja.
esse ano, né? As outras vai ser o ano que vem. Amém, irmãos? Estou feliz com Jesus. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Ao decorrer desse ano, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ministério, sobre a igreja, sobre a vida dos irmãos. Estou feliz com o Senhor. Amém? Quero compartilhar nessa noite com vocês uma palavra. E antes eu quero dizer que Deus, Ele tem um plano. Eu queria que você olhasse para esse irmão que está do seu lado e dissesse para ele: Deus tem um plano. Amém? Falamos muito de propósito, mas nessa noite o Senhor coloca no meu coração a dizer para os irmãos que Ele sempre teve um plano e que o plano do Senhor é perfeito. Aleluia! Desde o princípio da criação, Deus sempre teve um plano. E Deus sempre precisou de circunstância para estabelecer o teu plano. E se tem uma coisa que nós não conseguimos discernir, é os planos de Deus. Porque nós sabemos o nosso plano, mas os planos do Senhor é bem maior do que o nosso, né? Aquilo que é de Deus, nós não conseguimos discernir. Quando pregamos, nós pregamos a porção que nós recebemos de Deus. Ninguém recebeu a porção inteira, ninguém consegue receber a porção inteira de Deus. Então o Senhor, com a tua sabedoria, Ele coloca porções em cada pessoa. Você vê que existem pessoas que recebem bênçãos financeiras, e ela fala sobre aquilo, ela prega sobre aquilo, porque aquilo foi a porção que ela recebeu. Tem pessoas que são curadas de enfermidades, e elas pregam sobre aquilo, porque foi a porção que ela recebeu, né? Às vezes nós estamos pregando, às vezes nós estamos sentados ouvindo, porque nós pegamos a porção de cada um, amém? E nós conseguimos se aproximar mais de Deus, aleluia. Então o Senhor colocou uma porção no meu coração para compartilhar com os irmãos, e a palavra que o Senhor colocou no meu coração, hoje nós vamos falar sobre fundamento, firme fundamento, né? A palavra de Deus, ela tem a beleza de nos dizer nessa noite o significado do firme fundamento. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Isaías, nós vamos ler no 28, Isaías 28, 16, aleluia, louvado seja Deus. E olha o que diz a palavra de Deus: portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, de esquina, que está bem, olhe lá, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Amém? Vamos ler só até aí, irmã. Amém? Glória a Deus. Firme, fundada. Marque bem essa palavra, que nós vamos esmiuçar ela nessa noite. Agora nós vamos abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Aleluia. E a palavra de Deus diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. E agora nós vamos ler, aleluia, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento. Amém? O que é um fundamento? O que é uma coisa fundada? A Bíblia diz, nos evangelhos, Jesus dizendo, dando um exemplo de dois homens, que um edificou a sua casa na rocha, e o outro edificou a sua casa na areia.
Esteticamente olhando, a Bíblia nos relata duas casas construídas. Jesus não diz que uma casa foi mais bonita que a outra, que uma casa foi mais formosa que a outra, que uma casa foi maior que a outra, não. Ele diz para nós que foi fundado duas casas, aparentemente olhando duas casas iguais, mas que uma estaria firmada na rocha e outra na areia. Aleluia. A luz do Espírito Santo nessa noite clareia a minha mente para dizer para os irmãos que esteticamente olhando, humanamente falando, temos visto muitas coisas iguais. Tem jeito de crente, se veste como crente, fala como crente, ministra como um crente, mas que existe uma diferença. Existem aqueles que foram fundados na rocha e aqueles na areia. Humanamente olhando, tudo é família, pai, mãe, filhos. Você vai num shopping, você vai num lugar de aglomeração, você olha várias pessoas, famílias, homens de mãos dadas com mulheres, com os filhos correndo, pulando. Humanamente falando, é tudo família. Pessoas com roupas bonitas, trajes bonitos, comendo coisas gostosas. Porém a Bíblia nos fala nessa noite, a voz de Deus, que existem coisas que estão firmadas na rocha, mas que existem coisas que aos olhos humanos está bonito, está até cheiroso, mas que está fundado na areia. O primeiro texto que nós lemos fala da pedra angular, lá em Isaías, Antigo Testamento. O profeta já anunciando Jesus, fala sobre uma pedra angular, a pedra de esquina, a pedra preciosa, a pedra mais bonita. Nós estudamos e sabemos que lá no passado não existia cimento, não existia ferro, não existia concreto. Então se construía uma rua, e no encontro das duas ruas colocava a pedra mais preciosa, a pedra mais bonita, a pedra que dava a firmeza, a pedra que dava a amarração. E o profeta compara essa pedra com a pessoa de Jesus Cristo, aquilo que pode dar firmeza, aquilo que pode dar segurança, aquilo que o Inmetro vai lá e avalia e aprova e coloca o selo, a pedra angular, Jesus de Nazaré. Aos olhos humanos parece que tudo está bem. Aos olhos humanos olhando, pessoas sorrindo, pessoas andando para lá, andando para cá, pessoas comprando, pessoas vendendo, pessoas comendo, pessoas indo ao supermercado, pessoas indo em loja, comprando roupa. Aos olhos humanos parece que tudo está bem. Mas Jesus coloca essa palavra no meu coração nessa noite, que existem aqueles que estão firmados na rocha e aqueles que estão firmados na areia. E o que está firmado na rocha, o que está firmado na rocha, é aquele que teve uma fundação. E eu quero dizer para você nessa noite que fundação não se vê. Por isso que ninguém investe em fundação. Por isso que ninguém tem investido em fundação, em cavar fundo. Porque o gostoso é mostrar o que se tem. O que dá prazer é mostrar o que se tem, o que se comprou. O que dá alegria é saber que está na frente, que está prosperando, que tudo está indo bem. Por isso que ninguém investe em fundação. Até os construtores desse tempo não têm investido muito em fundação. Você vê que começa a fazer uma casa,
com 30 dias, 40 dias a casa está pronta. Até no físico não tem se investido muito em fundação, quanto mais no espiritual. Quando se fala que vai dar dinheiro, quando se fala que vai prosperar, mas quando se fala que precisa cavar, que precisa ter uma fundação para suportar as adversidades, as dificuldades, os problemas, as situações, ninguém está disposto a investir. Eu quero dar o exemplo de 2 textos da Bíblia. Um de Naamã. Nós acabamos de louvar que Naamã tinha uma lepra incurável, e é revelado a ele que existia um profeta. E a Bíblia diz que Naamã vai até o profeta, recebe a direção do profeta de Deus para dar os 7 mergulhos, e na volta ele quer pagar o profeta. A Bíblia fala que ele separa bens para dar para o profeta, e a Bíblia diz que o profeta não aceita. A Bíblia diz que o profeta não aceita. Nós estamos aqui dando um exemplo de fundamento, porque talvez Naamã queria deixar algo com o profeta para justificar a sua cura, para justificar que ele foi curado, mas que ele pagou, que ele deu algo em troca daquilo. Mas o profeta não aceita. E Naamã não é curado pelos fundamentos dele, Naamã é curado pelos fundamentos do profeta. Quem tinha uma vida edificada em Deus, fundada em Deus, era o profeta, não era Naamã. E o profeta era um profeta de princípios, e ele não aceita aquela recompensa. E outro exemplo que eu quero dar nessa noite é sobre Lázaro e o mendigo, que os dois morrem. Lázaro, com toda a sua altivez, com toda a tua arrogância, a tua avareza, vai para o Hades, e o mendigo vai para o seio de Abraão. Nós estamos falando de fundamento, porque nós estamos falando do mendigo que tinha fundamentos. Tanto é que ele foi parar no paraíso. Às vezes nos deparamos na rua com mendigos. Às vezes passamos na rua por mendigos, passamos em cima de mendigos, atropelamos mendigos. E quem já teve a oportunidade de conversar com mendigos sabe o que eu estou falando. Que existem mendigos cheios de princípios de Deus e de fundamentos. Mas irmão, o que levou ele a ser um mendigo? O que levou ele a morar na rua? O que leva um médico a virar um mendigo? O que leva um advogado a virar um mendigo? O que leva uma pessoa a ir morar na rua? O que leva uma pessoa a desistir de tudo? É muito sério isso que nós estamos dizendo aqui nessa noite, porque os tempos que estão se aproximando de nós são tempos que permanecerão aqueles que tiverem fundamentos em Deus, firmados em Deus. Os tempos que nos aguardam são tempos onde que permanecerão aqueles que verdadeiramente construíram uma vida em Deus. Aleluia. Pessoas têm reclamado de tantas coisas. Pessoas têm tentado justificar a sua incapacidade de perseverar em outras pessoas. Eu quero dizer nessa noite que a igreja não tem culpa, que a liderança da igreja não tem culpa, Deus não tem culpa. Deus estabelece sobre a vida de cada um de nós o melhor dessa terra, as melhores coisas dessa terra. O errado é queremos viver e querer
só as coisas boas. Hoje eu cheguei do meu trabalho e meu pai perdeu o movimento da cintura para baixo, e eu estou tendo que pegar meu pai no colo. Deus sabe a guerra que eu estou enfrentando nesses dias. Batalhas interiores, reflexões interiores de vida. E eu já estou com meu pai nos braços. E ele olhando para mim, eu olhei dentro do olho dele, aquele olhar de incapacidade, aquele olhar de tristeza. Mas eu glorifiquei a Deus por Ele ter os meus braços ali, para ser a força dele nessa hora. Eu estou dizendo para você isso nessa noite, porque independente do que você está vivendo, independente do que você está passando, você tem a força dos braços de Deus ao teu favor. Você tem a força dos braços do teu Pai ao teu favor. O teu Deus, Ele não dorme. O teu Deus, Ele não perde. O nosso Deus, Ele tem um plano. Ele sempre teve um plano. E às vezes nós nos preocupamos em fazer aquilo que o Senhor, com o estalar de dedos, irá fazer. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Fica em paz. Fique em paz. Assim como foi essa pandemia, eu glorifico a Deus porque nós estamos aqui desde o início da pandemia. A igreja não foi fechada, nós fizemos culto com porta fechada. Depois permitiu que nós abríssemos. Nós estamos aqui firmes, para a glória de Deus, não para nos aparecer, mas porque foi uma forma de eu ver o quanto que eu estou fundado em Deus, o quanto eu cavei em Deus, para Deus me dar o que eu tenho hoje, não materialmente, mas a fé que eu tenho, a força que eu tenho em Deus. Porque quando nós estamos cavando, fundando, quando nós estamos fazendo a fundação, a arquitetura da fundação da nossa história em Deus, ninguém vê. É uma coisa que não aparece. Por isso que a gente sofre. Por isso que às vezes você sofre. Por isso você que decidiu, fez uma aliança com Deus, reatou a sua vida com Deus, às vezes você sofre, você geme. Por quê? Porque crescer para baixo dói. As raízes começam a entrar no meio da terra, para agarrar a terra, para dar força. Porque o difícil é crescer para baixo. A parte de cima aparece mais rápido. Quando foi para construir essa igreja, ficou muito tempo para fazer o alicerce. Ainda teve aquele tempo que veio a água, veio aquela terra, aterrou tudo aqui embaixo, teve que tirar tudo de novo, demorou. Mas depois, quando pegou para levantar o prédio, foi um tiro de bala. Porque a parte de cima parece mais fácil, mas o alicerce demora. Quantas pessoas começam a vida com Deus e param? Quantas pessoas que começaram bem esse ano, na presença de Deus, aqui nessa igreja, a gente vendo, e hoje já não está mais. E se você for fazer uma visita, for lá conversar, tem 1000 desculpas. Inventa mil motivos para não estar na igreja, para não se firmar com Deus. É porque não conhece as lutas que nós temos. É porque não conhece a responsabilidade que o pastor carrega, que os obreiros carregam. Mas o que nos faz ser firme, o que nos faz estar aqui todos os cultos sorrindo, louvando a Deus, não é aquilo que estamos conquistando, porque as bênçãos do Senhor, ela vem e nos alcança. As bênçãos do Senhor vêm e nos enriquecem. Não é isso que nos faz estar aqui, não é aquilo que conquistamos. Nós nos alegramos, mas o que nos faz estar aqui, o que nos faz dedicar a nossa vida em tentar fazer a obra de Deus e alcançar almas, alcançar vidas, é o quanto nós nos fundamos em Deus. É a capacidade que nós temos de saber o que Deus pode fazer na tua vida. Se você acreditar, porque a fé, ela é um firme
fundamento. Quando se fala de fé, se expande muito, porque muitas pessoas têm fé. O cara que vai lá na lotérica fazer um jogo, uma fezinha, ele até fala, vou fazer uma fezinha. Ele tem fé que ele vai ganhar aquele jogo. Pessoa que joga no bingo, faz uma rifa, ela tem fé que ela vai ganhar aquilo. Essa não é a fé de Deus. Porque a fé, ela é um firme fundamento. Quando ele não ganha o jogo, ele fica triste, porque ele arriscou um dinheiro e não ganhou. Mas a fé de Deus, ela é um firme fundamento daquilo que não se vê. Eu não vejo, mas eu tenho a certeza que vai acontecer. Os meus olhos carnais não estão vendo, mas o meu coração está queimando, e tenho a certeza de que vai acontecer. O outro texto que nós lemos fala sobre o firme fundamento em Deus, e fala sobre provações. Talvez você está sendo provado. Eu sou provado todos os dias. Talvez você está sendo provado. Mas o texto que nós lemos disse que nós podemos ser provados, mas que nós não seremos injustiçados. Deus não permite acontecer injustiça contra a tua vida. Provação, Deus permite. Deus permitiu a provação de Jó, como Deus permitiu várias provações. Mas vê se houve injustiça para com Jó. Deus não permite você ser injustiçado. Ele testifica a chamada que Ele tem na nossa vida. Por isso nós caminhamos e permanecemos provados, às vezes humilhados, às vezes perseguidos, às vezes caluniados, às vezes mal interpretados, mas injustiça não. Porque aquelas pessoas que tentam contra a nossa vida, Deus faz elas sonharem com a lealdade do nosso caráter. O Espírito Santo incomoda elas para mostrar a integridade do nosso caráter. Porque nós não estamos falando de pessoas perfeitas. Nós estamos falando de pessoas que cada uma carregam a sua porção em Deus. Cada um fala sobre aquilo que recebeu de Deus. Cada um testemunha aquilo que recebeu de Deus. E é tão bom testemunhar aquilo que Deus faz na nossa vida. É tão bom compartilhar as grandezas, as riquezas de Deus. É tão bom. Mas é um dia, outro dia. Sabemos que aquele povo que atravessou aquele mar, Deus operou aquele milagre tão lindo da abertura do Mar Vermelho. A Bíblia fala que eles atravessaram do outro lado, que eles cantaram, que eles dançaram. Passaram-se os dias e lá estavam eles murmurando. Pessoas que não têm um fundamento em Deus, que não conseguem entender o plano de Deus. Elas têm dias que estão bem, sorrindo, outros dias já estão blasfemando, já estão murmurando, já não querem vir para a igreja, já colocam Deus na parede, a igreja na parede, o pastor na parede, porque não conseguem entender o plano de Deus. Deus tem um plano traçado na tua vida. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para nós. Deus tem algo novo para derramar sobre a nossa vida.
Mas para Ele derramar o novo, o azeite novo, os fundamentos têm que estar estacados num lugar firme. É possível eu tirar a minha casa da areia, mas se ela já foi construída, o que eu tenho que fazer? Como eu faço se a casa já foi levantada e ela está em cima da areia? Não dá mais para fazer? Não dá mais para fazer um alicerce? Existe uma palavra que se chama, eu gosto dela, eu carrego ela faz tempo, chama subverter. Subverter. Talvez é esse tempo que nós estamos precisando viver, de subverter, voltar, se refazer, começar do zero. Você vê que as pessoas que gostam de celular, vai usando o celular, vai baixando aplicativo, daqui a pouco o celular começa a travar, aí tem aquele botãozinho que coloca lá, restaurar de fábrica, né Ricardo? Restaurar de fábrica. Talvez é isso que está faltando para nós. Restaurar de fábrica, aperta aquele botãozinho, volta a ser como Deus sempre quis. Nós precisamos voltar a ser aquilo que Deus sempre quis. Que voltamos a ter pureza no nosso coração, voltamos a sonhar, a amar, a perdoar, a abraçar. Meu pai ficou feliz hoje, eu cheguei do serviço, ele estava todo feliz, olha que tremendo. Ontem eu passei aqui para falar com a Pamela, e ela perguntou do meu pai, e hoje o irmão Sérgio foi lá, ele sentiu no coração, e foi lá visitar o meu pai. Aí meu pai contou que ele chegou lá, e meu pai falou assim, uai, você está trabalhando por aqui, por isso você passou aqui? Ele falou, não, eu saí lá da minha casa e vim aqui visitar o senhor para ver como que o senhor está. E vocês acreditam que essa visita fez toda a diferença na vida do meu pai? Minha mãe falou que só no conversar com o Sérgio, a perna dele começou a queimar e ele deu uma mexidinha no pé. Uma visita. Uma visita. E aí ele lembrou de uma vez que ele se acidentou, que ele caiu de um telhado. E eu cheguei do serviço, a mesma coisa, veio algo no meu coração, falei para minha esposa, falei assim, eu acho que vou lá visitar o Sérgio, lá no hospital. Você vai, será que vai dar tempo? Eu falei, vai. Aí me arrumei rapidinho, fui lá no hospital, estava a Pamela na portaria, eu falei, eu vim aqui visitar o Sérgio. Ela falou, você veio visitar o Sérgio? Eu falei, vim, senti no coração, vim aqui. Aí ela deixou eu entrar no lugar dela, a hora que eu cheguei no quarto, que ele me viu, ele começou a chorar. Que eu acho assim, na cabeça dele, ele jamais imaginava que eu ia lá visitar ele, né? Podia ir na casa dele, mas no hospital, fui lá, visitei ele, nós oramos junto, ele chorou. E ele contou para o meu pai hoje, falou assim, o Reginaldo é meio doido, mas Deus ouve a oração dele. Aleluia. Uma simples visita. Olha como nós somos egoístas. Vocês percebem o quanto nós estamos errados? Vocês conseguem ver essa noite a tua nudez, a minha nudez, o quanto nós estamos andando errado? Amantes de nós mesmos. Amantes de nós mesmos. A Bíblia diz lá em 2 Pedro, que as mesmas aflições que nós passamos, os nossos irmãos do mundo inteiro estão passando. Olha o tamanho do nosso egoísmo. Compactamos Deus para nos servir e fazer a nossa vontade, sendo que Deus, Ele tem um plano, e o plano do Senhor não está estabelecido em somente fazer a minha vontade, a tua vontade. Eu digo que na situação que você entrou aqui nessa noite, você é capaz de mudar a situação da tua rua, da tua família, da tua cidade. Com toda essa dificuldade que você pensa que você está,
esses problemas que você acha que você está, você é capaz de derrubar um gigante. É muito egoísmo. É muito egoísmo da nossa parte e pouco comprometimento com Deus. É muito egoísmo da nossa parte e pouco comprometimento com Deus. Porque se nós nos comprometemos com Deus, ao ponto de Ele olhar para a nossa vida e ver que nós abrimos mão de tudo para poder exercer a vontade dEle, o chamado dEle na nossa vida, instantaneamente, esse quadro que você está vivendo, ele muda. Pararmos de servir a Deus de aparência. Tem pessoas que é crente só na igreja, que dá paz só na igreja, que dá abraço só na igreja. Você vai conversar com o marido, com a esposa, com os filhos, com o vizinho, dá até vergonha, porque estabelece que o reino de Deus está somente aqui, não está. É aonde você estiver. Observe nessa noite, por que esse teu familiar não se converte? Observe nessa noite, por que está tão difícil desse seu ente querido aceitar Jesus, se dobrar diante de Deus? Tenta observar se você não tem parte nisso, se as tuas condutas não estão afastando essa pessoa de Deus. Nós temos que ser crente aqui na igreja, nós temos que ser crente lá na rua, nós temos que ser crente no nosso trabalho, na nossa casa, no meio dos nossos. Nós temos que ter uma firmeza em Deus aonde nós estivermos, porque a autoridade não está no homem. Existem homens mais maduros, sim, espiritualmente falando. Acima de mim eu tenho o meu pastor, eu tenho a missionária Elaine, que é a minha líder. Mas o poder e a autoridade está no nome de Jesus. Aonde você decidir usar esse nome, aonde você tiver ousadia para usar esse nome, o nome de Jesus, as coisas vão começar a mudar para você. E eu te convido nessa noite a usar esse nome, primeiramente sobre a tua vida. O que está movendo a tua vida? Só pode parar aquilo que te move. Se é o dinheiro que te move, quando você perder o dinheiro, você vai parar. Se é a fama que te move, quando você perder a fama, você vai parar. Mas se é Jesus que te move, você nunca vai parar. Sabe por que Paulo nunca parou? Sabe por que Paulo nunca deixou uma carta? Ele não deixou uma carta contando derrotas e fracassos. Sabe por que nós não temos uma carta de Paulo dizendo que ele se escondeu numa moita, numa caverna? Porque quem moveu Paulo foi Jesus. Se nós estivermos fundamentados em Cristo, nós nunca iremos parar. Se você estiver fundamentado em Cristo, você nunca vai desistir da tua família, você nunca vai desistir dos teus filhos, você nunca vai desistir da tua casa, você nunca vai desistir da tua vida, você nunca mais vai ter desejo de se matar, de sumir, porque você está fundado em Cristo. Céus e terras passam. Eu nunca imaginei que eu ia pegar meu pai no colo. Eu tenho uma memória muito linda na minha mente. Tem muitas coisas que eu não lembro, mas tem uma coisa que nunca sumiu da minha mente.
A minha mãe me dava banho e ela chamava meu pai. E ela abria a porta do banheiro e meu pai me pegava no colo e falava: vem, Pititico, vem comigo. E agora eu tenho que pegar meu pai no colo. Hoje eu pedi para ele pôr os braços no meu ombro. E eu fiz uma força, porque ele é pesado. E minha mãe veio com a cadeira de roda. E eu olhava para os olhos dele, ele todo envergonhado, todo frustrado. Porque quem quer uma situação dessa? Quem quer viver uma situação dessa? Quem deseja? Mas nós não sabemos o amanhã. Por isso que você tem que amar hoje. Por isso que você tem que lutar hoje. O dom mais lindo que Deus deixou para nós foi o dom da vida. Eu disse isso para o meu pai hoje. O dom mais lindo, a coisa mais linda que Deus pôde deixar para nós foi o dom de viver. Eu disse: pai, se faltar um braço, nós vamos viver. Se tiver que arrastar, nós vamos arrastar, mas nós estamos vivos, nós vamos lutar com todas as nossas forças. Porque enquanto a minha vida estiver fundada em Cristo, eu vou lutar. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Mas é algo que eu espero em Deus. E o que for a vontade de Deus, eu vou viver. E o que for a vontade de Deus na minha vida, eu vou viver. As provações, elas vêm. Mas Deus nunca vai permitir nós sermos injustiçados. Deus faz justiça com aqueles que são dele. Eu quero que você saia daqui dessa noite. Eu quero que você saia daqui impactado com essa palavra. Com vontade de cada dia ser melhor em Deus. O diabo é um desgraçado, um derrotado. E ele sabe de todas essas coisas. Porque faz muito tempo que ele está aqui na terra. E ele faz as pessoas desistirem da vida. Eu fico louco com ele, porque ele faz as pessoas desistirem da família, o marido desistir da esposa, a esposa desistir do marido, o pai desistir de um filho. Uma coisa horrível que nós estamos vendo nesse tempo é mães. Pais a gente já sabia, né? O homem é mais irresponsável no quesito de paternidade. Ele engravida a mulher e vai embora. Mas o que nós estamos vendo agora é mães abandonando filhos. Mães rejeitando filhos. O que vocês acham que está nos esperando? 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, o que vocês acham que está chegando? Que onda de maldade vocês acham que está vindo? Vocês acham que dá tempo da gente ficar com conversa mole? Vocês acham que dá tempo de eu não querer estudar a Bíblia? De eu estar num culto de oração? É num culto de oração e num culto de ensinamento da Bíblia que se cria fundamentos em Deus. Todos os cultos são importantes. Mas onde eu adquiro fundamento é em culto de ensino, culto de oração. E são os cultos que as pessoas correm. Porque é do ser humano querer sentar e comer, né? Vai numa festa, não é assim? Senta, o garçom tem que vir, dá a Coca-Cola gelada, a comida gostosa. É do ser humano isso aí. As pessoas acostumaram a sentar. Ninguém mais quer levantar e ir fazer. É difícil achar uma moça nesse tempo que gosta de cozinhar. Hoje todo mundo quer pronto. Liga e entrega.
Mas no reino de Deus não tem esse negócio. No reino de Deus, se a gente não buscar, a gente não acha. Se a gente não ligar lá para cima, Ele não atende. Aí fica aquela monotonia, aquela coisa morna. E aí um quer jogar a culpa para o outro. Um quer falar que a culpa é da igreja, que a culpa é disso, e não é, irmãos. A igreja do Senhor, ela sempre será santa. E os homens de Deus são aqueles que o Senhor escolheu, separou para fazer a obra dele. Vamos mudar ou não? Vamos melhorar ou não? Se coloque de pé nessa noite. Olha só. A palavra de Deus, ela nos constrange. Sabia? A palavra de Deus, ela nos constrange. Ela pega a gente por dentro assim, aperta, esmiuça. Tem hora que a gente fica até meio sem rumo. Mas glória a Deus que Deus está falando dessa maneira conosco nesses dias. Glória a Deus que o Senhor está falando conosco. Que Deus está nos ativando por dentro, mostrando as nossas falhas, para nós nos posicionarmos melhor. Eu quero pedir para vir aqui na frente os irmãos que precisam de uma oração específica, uma enfermidade, você que precisa de uma oração com imposição de mão, você que está desempregado, você que está intercedendo por alguém, que através dessa palavra Deus colocou alguém no teu coração. Eu queria que você viesse aqui na frente para a gente orar junto. Amém? Em nome de Jesus. Nós estamos debaixo da glória de Deus. E debaixo da glória de Deus não tem vez para o inferno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu sou grato pelo privilégio de poder estar aqui, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos nessa noite. Apresenta a tua causa diante de Deus. Apresente a tua dificuldade diante de Deus. Confesse a tua fraqueza diante do altar do Senhor. Aquele que sonda ou esquadrinha o nosso coração está aqui nessa noite. Nós não podemos enganá-lo. Nós não podemos agir com fingimento, porque ele nos pega de dentro para fora. Eu quero determinar nessa noite uma vida transformada para você. Em todos os sentidos, uma vida findada, fundada, edificada em Deus. Uma vida onde nada pode te parar. Uma vida onde nada pode te deter. Nada pode te enganar. Nada pode te confundir. Porque maior é o que está em você. Maior é o que está em nós. Pai, eu quero te render graças nessa noite. Eu quero te louvar. Eu quero engrandecer o teu santo nome. Eu quero te agradecer. E juntamente com os meus irmãos, orar aqui nesse ambiente de glória na tua presença. Eu apresento, Senhor, as enfermidades. Eu apresento nessa hora, Pai, em nome de Jesus, esse homem, essa mulher, esse jovem, ao qual os teus filhos estão intercedendo nessa hora, estão chorando, estão clamando. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, começa a tocar aqui e agora, Senhor. Começa a mover aqui e agora, Pai. Em nome de Jesus, começa a tocar, Pai, no mais íntimo, no mais oculto, aquilo que estiver escondido, aquele bloqueio do passado, aquele demônio
que alojou no meio desta casa, nesta família, neste casamento. Pai, este mal que tem conseguido ter êxito na vida deste casal, Pai, é o teu poder que eu clamo nessa hora, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, vai tocando agora, vai arrancando, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, esta maldição, essa nojeira. Deus, o Senhor é poderoso para fazer, meu Pai, a transformação, a mudança de uma vez por todas, em todas as áreas da vida dos teus filhos. Eu oro nessa hora para aqueles que estão desempregados, aqueles que estão pensando, Pai, que já é o final de ano, que é impossível trabalhar, as firmas estão parando. Mas, meu Deus, nós levantamos este clamor aqui agora, em nome de Jesus. Surpreende o teu servo, surpreende a tua serva, envia o recurso, envia a provisão, em nome de Jesus. Envia o socorro, envia o milagre, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Nós oramos, nós pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloca a tua mão no teu coração.